Bem, dando continuidade aos distúrbios circulatórios, hoje nós falaremos sobre os dois últimos temas, que são infarto e choque. Bem, o que é infarto? Infarto é uma área localizada de necrose isquêmica em um órgão ou tecido, resultante mais frequentemente da oclusão do seu suplemento arterial e, eventualmente, da obstrução de sua drenagem venosa. Vocês vão observar que existem alguns termos que são utilizados associados ao infarto, como, por exemplo, o infarto. O infarto, no entanto, é a área de necrose isquêmica em um órgão tecido resultante da obstrução de sua drenagem venosa. É um tecido que está isquêmico e congesto. Portanto, o termo infarto, ele se aplica melhor à definição dessa oclusão por suprimento arterial ou pela sua drenagem venosa. Então, quando nós falamos em infarto, as causas ou a etiologia desses infartos, 99% são decorrentes de fenômenos trombóticos ou tromboembólicos. 1% das causas de infarto são outras enfermidades que não os fenômenos tromboembólicos, como doenças vasculares, a compressão vascular por tumores ou aderências fibrosas, a torção do pedículo de vísceras móveis, o vasoespasmo ou aprisionamento em sacos herniais. Então, lembrando que o vasoespasmo, a angina, ela representa uma das causas de infartos, que resulta da contração da parede do vaso, que pode ser geralmente precipitada por uma atividade física ou até mesmo nas formas instáveis de angina, sem a precipitação ou sem indução após uma atividade física. As enfermidades vasculares também são causas de infartos, aqui mostrando a parede do vaso completamente inflamada, representando uma vasculite. A torção de vísceras móveis ou aprisionamento em sacos herniais. A torção de vísceras móveis é muito comum em vôvulos, que são a torção do intestino, sobretudo, e aqui mostrando o aprisionamento em sacos herniais. No caso, uma hérnia ignoescrotal, mas além da hérnia ignoescrotal, nós temos outras causas de hérnias, como aquelas congênitas, epigástricas, umbilicais e semilunares, ou adquiridas após incisão, que são as hérnias incisionais. Os infartos, eles são classificados quanto à cor em infartos brancos ou anêmicos, ou vermelhos e hemorrágicos. Então, quanto à cor, eles podem ser brancos e anêmicos ou vermelhos e hemorrágicos. Quanto à concomitância com infecção, os infartos podem ser assépticos, a maioria o são, ou eles podem ser sépticos, geralmente associado a situações em que existe a presença de micro-organismos no local de isquemia. Bem, quando é que nós encontramos infartos brancos ou anêmicos? Eles acontecem quando nós temos uma oclusão arterial de um vaso que se constitui um vaso terminal e é um tecido resistente, sólido ao extravasamento de hemácias. E quais são os tecidos que mais frequentemente desenvolvem esse tipo de infarto? É o coração, rim e baço. Aqui mostrando o infarto no músculo cardíaco, infarto miocárdico, aqui o infarto esplênico e aqui o infarto renal. Observe que eles têm uma coloração mais pálida do que o tecido em volta. Inicialmente, embora nós possamos encontrar esse aspecto um pouco mais hiperemiado, mas a tendência, por ser um tecido mais sólido, é que essas hemácias sejam rapidamente lisadas e ele tenha uma coloração mais clara do que o tecido vizinho. Bem, quando é que acontecem os infartos vermelhos ou hemorrágicos? Os infartos vermelhos hemorrágicos acontecem em oclusões venosas, em tecidos frouxos, que não oferecem resistência ao extravasamento de hemácia, em tecidos com circulação dupla, em tecidos previamente congestos. Então, são exemplos de tecidos que sofrem infarto vermelho hemorrágico: pulmão, por ser um tecido frouxo e um tecido de circulação dupla, ovário e testículo, por ser um tecido que tem uma via única de drenagem, então, por oclusão venosa, um intestino delgado, que representa o tecido com circulação dupla, onde temos a artéria mesentérica superior e inferior, irrigando parte desse intestino delgado, e o cérebro, quando nós temos a reperfusão. Então, é muito comum no cérebro, após a reperfusão,
colamento ou deslocamento do êmbolo ou trombo e a área ser inundada por hemácias. Então, tecidos previamente congestos, um exemplo é, por exemplo, o baço ou o fígado, que sofre isquemia. Então, o baço ou fígado que sofre isquemia está previamente congesto, ele desenvolve um infarto do tipo vermelho. Então, aqui exemplos de infartos, o segmento do intestino delgado, o infarto vermelho hemorrágico, o tecido fica mais vermelho do que o tecido vizinho, isso aqui é um tecido não infartado, aqui é a área de isquemia. O cérebro, durante a reperfusão, então, a área inundada de isquemia por hemácias, e o infarto pulmonar, por ser um tecido de circulação dupla e um tecido frouxo. Aqui o intestino aberto, mostrando a mucosa intensamente hemorrágica, e aqui a superfície de corte do pulmão, dessa área de isquemia, mostrando o pulmão parapulmonar intensamente hemorrágico. Então, resumindo, os infartos brancos ou anêmicos, eles resultam da oclusão arterial, de tecido que tem a circulação única, não tenha colaterais, que não ocorra reperfusão em tecidos sólidos. Já os infartos vermelhos hemorrágicos acontecem por oclusão venosa, como é o caso do testículo e dos ovários, durante a reperfusão, como é o caso do tecido cerebral, em tecidos com circulação dupla, como é o caso do pulmão e do intestino, e tecidos previamente congestos, aqui representado pelo fígado. Lembrando que o pulmão, ele também tem uma característica que é um tecido frouxo, ele não oferece resistência ao extravasamento de hemácias. Bem, quanto à concomitância com infecção, a grande maioria dos infartos são assépticos, mas eles podem ser sépticos quando? Quando o organismo está presente no tecido antes da ocorrência da isquemia. Por exemplo, a isquemia que acontece sob um pulmão com um processo infeccioso, uma pneumonia bacteriana. Esse infarto séptico, ele pode ocorrer quando existe fragmentação de vegetações, ou seja, de trombos sépticos, destacados de válvulas cardíacas, que chega ao tecido com a presença dos micro-organismos. Ou ele pode ainda, o infarto séptico acontecer a partir da área, das proximidades da área de necrose isquêmica, ou seja, existe uma infecção bacteriana nas margens da área de necrose isquêmica, e na área de isquemia, essas bactérias ou micro-organismos podem atingir a área de isquemia. Então, os infartos sépticos, eles produzem exatamente isso aqui, uma intensa exudação leucocitária, a presença de colônias, no caso aqui bacterianas, mas pode ser outros micro-organismos, como fungos, resultando uma área de abscedação e destruição tecidual, que é exatamente isso que vocês estão vendo aqui nesse infarto cerebral. Esse aqui é um infarto séptico, com destruição do parênquima cerebral e a presença de grande quantidade de células inflamatórias. Bem, independente se o infarto é vermelho ou é um infarto branco, ou seja, se é um infarto anêmico branco, vermelho hemorrágico, os infartos, de um modo geral, apresentam uma forma triangular, uma forma de cunha, cujo ápice desse triângulo está apontado para o local de oclusão e a base para a periferia do órgão. As alterações citológicas características do infarto é a necrose coagulativa, com exceção do cérebro, que ocorre necrose liquefativa, e dos infartos sépticos, que também ocorre a liquefação na formação de abscessos. Então, segue-se a área de isquemia, uma resposta inflamatória que geralmente inicia nas margens da área de isquemia, que remove o tecido necrosado e surge a partir dela uma resposta reparadora com a formação de cicatriz tecidual. Na maioria dos tecidos, é isso que nós observamos. No cérebro, por não ter uma célula de cicatriz propriamente dita, porque a célula da glia é um tecido de sustentação, ela não é capaz de formar cicatriz, é muito comum nos tecidos cerebrais, após isquemia, a formação de pequenos cistos ou pequenos espaços sem constituir uma formação de tecido reparador. Então, aqui mostrando a morfologia, eles têm uma forma triangular, isso aqui no pulmão, o ápice é apontado para o local de oclusão, a base desse triângulo para a periferia do órgão, aqui é o infarto hemorrágico, aqui outro exemplo de infarto hemorrágico no cérebro,
também é com essa forma triangular, e aqui o infarto branco, também com essa forma triangular no baço. Aqui outro exemplo do infarto branco, sem revascularização no cérebro. Ele geralmente tem esse aspecto com o tempo, porque não existe a formação de uma cicatriz reparadora, então ele fica como espaços císticos. Então, o que nós vamos encontrar na citologia é uma necrose coagulativa. Vocês devem lembrar da definição de necrose coagulativa. A célula mantém a integridade, o arcabouço, no entanto, as estruturas, os elementos celulares, normalmente observado como núcleo, e outras organelas estão ausentes, desaparecem. E aqui já observamos uma resposta inflamatória, que geralmente surge a partir das margens da área de isquemia, e tem como objetivo remover o tecido necrótico e promover a reparação. Nos abscessos, essa resposta inflamatória é muito intensa, ou seja, nos infartos sépticos, essa resposta inflamatória é muito intensa, com destruição maior de tecido e a ocorrência dos micro-organismos na área de necrose isquêmica, na área de infarto séptico. E aqui mostrando a diferença entre o infarto branco, que não tem tanta hemácia, e o infarto hemorrágico. Por ser um tecido de circulação dupla e tecido frouxo, esse pulmão, ele geralmente extravasa muito sangue na área de necrose coagulativa, na área de necrose isquêmica. Então, esse espaço aqui de infarto representa o infarto hemorrágico. E a resposta reparadora, que é a cicatriz tecidual, ela segue geralmente ao final de um mês, lembrando que a resposta inflamatória, ela inicia nas margens, ela promove a remoção do tecido e segue-se aí a reparação com a formação do tecido fibroso. Essa fibrose, ela geralmente, ela não é funcional, ou seja, por exemplo, o músculo cardíaco, que apresenta cicatrizes pós-infarto, ele geralmente tem uma função comprometida, porque o tecido fibroso, ele não tem a mesma função que a musculatura. E aqui mostrando no cérebro que ele não faz a reparação, que a célula da glia não é capaz de reparar com fibrose, então, geralmente, a formação de cistos após a isquemia do tecido cerebral, após determinado tempo da isquemia do tecido cerebral. Então, geralmente, a formação de cistos, às vezes com pigmento de hemosiderina, quando é um infarto hemorrágico. Bem, quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento do infarto? A natureza da oferta vascular é importante. Se é um tecido com circulação única, terminal, sem anastomose, a isquemia geralmente resulta numa área de infarto sequencial. Já um tecido que tem uma circulação com anastomose ou tecido com circulação dupla, essa isquemia, ela não é tão comprometedora como acontece com uma circulação única terminal. Ou seja, existe a possibilidade da nutrição a partir de um outro vaso ou das anastomoses que se estabelecer. A velocidade de desenvolvimento da oclusão, isso é muito importante, porque se ela se faz de forma lenta, permite uma circulação com anastomose. Isso é o que acontece, por exemplo, nos pacientes idosos. A isquemia, ela acontece de forma lenta e a circulação colateral geralmente mantém a integridade do tecido. Já um paciente jovem que não tem essa circulação colateral, ele geralmente desenvolve áreas de isquemia extensa. Outro fator importante é a vulnerabilidade do tecido da isquemia. Alguns tecidos são muito sensíveis à isquemia, como é o caso do tecido cerebral. Já outros são bastante resistentes, como é o caso do tecido ósseo. Então, essa vulnerabilidade, ela também se reflete no desenvolvimento do infarto. E, por último, o conteúdo de oxigênio sanguíneo. Situações como anemia ou cianose são situações que agravam a isquemia, ou seja, qualquer área de diminuição de fluxo sanguíneo, quando associada à anemia ou à cianose, ou seja, um sangue pouco oxigenado, vai resultar numa área de isquemia maior ou mais rápida do que o indivíduo que não tenha essas situações de anemia ou cianose. Ok? Então, o último tema dos distúrbios circulatórios é o quadro de choque.
Então, o quadro de choque, também chamado de colapso circulatório, é exatamente isso. É um colapso. Não sabemos como agir, tentamos salvar a vida. Ele se caracteriza por quê? Por uma condição de insuficiência circulatória hemodinâmica, que, por sua vez, é responsável pela diminuição da perfusão de vários tecidos. Ela é marcada por uma hipotensão sistêmica, com redução do débito cardíaco ou redução do volume efetivo sanguíneo circulante, levando, portanto, a uma utilização inadequada do oxigênio pela célula, ou uma diminuição do oxigênio ofertado. Ela é uma via comum de vários eventos clínicos, potencialmente letais, que a gente, inclusive, já discutiu nessas aulas anteriores, como, por exemplo, hemorragias graves, traumas extensos, queimaduras, embolias, entre outros. O choque ou colapso circulatório, ele é classificado em 5 tipos, ou 5 categorias fisiopatológicas. 3 desses tipos são os mais frequentes, que é o choque cardiogênico, hipovolêmico e séptico. E 2 são menos frequentes, que é o choque neurogênico e anafilático. Então, as categorias principais de choque é o choque cardiogênico, o choque hipovolêmico e séptico, e as categorias, vamos dizer, menos frequentes é o choque neurogênico e o choque anafilático. Então, o que caracteriza o primeiro desses quadros de choque, que é o choque cardiogênico? No caso do choque cardiogênico, existe uma falha na bomba cardíaca, que pode ser por um dano intrínseco, resultante do infarto do miocárdio, da ruptura ventricular, de uma arritmia, pode ser por uma pressão ou compressão extrínseca, como é o caso do tamponamento cardíaco, ou ele pode resultar do bloqueio à via de saída, como é o caso da embolia pulmonar. Então, no choque cardiogênico, nós temos uma falha no coração, uma falha na bomba cardíaca, que pode ser por uma lesão intrínseca, pode ser por uma compressão extrínseca, ou outras situações. Então, o coração é impedido de lançar o sangue, resultando, portanto, no quadro da falha na bomba cardíaca. Já o choque hipovolêmico, ele é marcado por uma deficiência no volume ou plasmático ou sanguíneo. Então, ele pode resultar por uma deficiência do volume sanguíneo de uma hemorragia. Já a deficiência de volume plasmático, ele resulta de perdas hídricas, que por sua vez são resultantes de vômitos incoercíveis, quadros de diarreia, situações de queimadura ou traumatismos com perda de líquido ou plasma. Então, choque hipovolêmico, a deficiência é do volume plasmático ou sanguíneo. A principal causa dos choques hipovolêmicos são as hemorragias, a perda do volume sanguíneo e, consequentemente, o colapso circulatório. Bem, a terceira categoria principal de choques é o choque séptico. No caso do choque séptico, não existe o mecanismo principal, existem os mecanismos principais, que resultam ou produzem o que nós chamamos de vasodilatação periférica com acúmulo de sangue. Esses mecanismos envolvem ativação e lesão endotelial, lesão induzida por leucócitos, a coagulação intravascular disseminada e a ativação das citocinas da resposta inflamatória, que vão determinar efeitos locais, efeitos sistêmicos e efeitos que determinam o colapso circulatório. O choque séptico, ele é produzido por uma infecção microbiana ou infecciosa devastadora, que pode ser por bactérias gram-negativas, que é chamado de choque endotóxico, bactérias gram-positivas, pode ser resultante de infecções por fungos, ou até mesmo em resposta a superantígenos. O choque séptico, ele tem um índice de mortalidade bastante alta, e sua incidência vem aumentando devido às medidas de suporte em UTIs, onde o paciente sobrevive a patologias outras, por exemplo, a situações cardiovasculares ou outras, e entra nessas UTIs com um quadro de imunossupressão, favorecendo, portanto, as infecções secundárias. Então, no choque séptico, os principais fatores que contribuem à fisiopatologia são os mediadores da resposta inflamatória,
que são vários constituintes da parede microbiana, que ocupam receptores de neutrófilos, mononucleares e células endoteliais ativando-as. Representa também a ativação das células endoteliais e lesão, que apresentam 3 consequências dessa ativação de células endoteliais e lesão: a trombose, o aumento da permeabilidade e a vasodilatação, anormalidades metabólicas, como a resistência à insulina e a hiperglicemia, a supressão imune, favorecendo a infecção perpetuar e desenvolver mais rapidamente, e a disfunção ou falência de múltiplos órgãos. Então, falando um pouquinho mais sobre o choque séptico, o choque endotóxico, que é produzido por bactérias gram-negativas, ele é um dos mais estudados e representa uma condição extremamente grave. O efeito tóxico desse choque endotóxico, ele está presente nos lipopolissacarídeos que revestem a bactéria, que através do lipídio A desencadeia a liberação de citocinas da resposta inflamatória, como fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6 e 8, além disso, óxido nítrico e fatores plaquetários e outros mediadores vão desempenhar ação local, quando em baixas quantidades, que é a ativação de neutrófilos, macrófagos e monócitos, ativação de células endoteliais e ativação do complemento, que, como eu falei, tem um efeito local, de inflamação local. Em quantidade moderada, ele vai ter um efeito sistêmico, causando febre, aumento dos reagentes da fase aguda da resposta inflamatória, aumento dos leucócitos, com leucocitose e desvio à esquerda, com a presença de bastões, e em alta quantidade ele é responsável pelo quadro de choque, com diminuição do débito cardíaco, diminuição da resistência periférica, a injúria dos vasos sanguíneos, a trombose, a coagulação intravascular disseminada, a síndrome de desconforto respiratório do adulto, levando à insuficiência respiratória, a necrose de miócitos, levando à insuficiência cardíaca, a necrose a nível do epitélio tubular renal, causando insuficiência renal aguda, e assim por diante, determinando realmente o efeito sistêmico com o quadro de choque séptico. Então, o choque endotóxico, que é por bactérias gram-negativas, ele tem seu efeito sobre as endotoxinas, ou seja, as endotoxinas, que são lipopolissacarídeos na superfície da bactéria, ela tem uma atividade tóxica que reside no lipídio A. E através dessa circulação desses lipopolissacarídeos, eles aumentam a resposta inflamatória, porque ele se liga a receptores e monócitos macrófagos, produzindo uma hipersecreção de citocinas, dióxido nítrico e fatores procoagulantes, que é responsável pelo colapso cardiocirculatório do choque, a resposta inflamatória sistêmica do choque e a síndrome de falência múltipla dos órgãos que acontece no choque endotóxico. Então, o choque endotóxico representa uma condição mais complexa, que envolve uma resposta inflamatória exacerbada, com alta concentração de mediadores, que tem um efeito sistêmico, que dá exatamente essa hipotensão generalizada, a falência dos múltiplos órgãos e uma resposta inflamatória sistêmica. Já os tipos menos comuns de choque, que é o choque neurogênico e o choque anafilático, no caso do choque neurogênico, o mecanismo principal dele é a vasodilatação periférica, o acúmulo de sangue nos tecidos periféricos. Isso acontece resultante de uma lesão medular por acidente, um trauma medular, ou uma lesão medular por um trauma anestésico. Então, o paciente apresenta um acúmulo de sangue nos tecidos periféricos, levando à hipotensão e diminuição da oxigenação dos tecidos. No choque anafilático, ele também tem um acúmulo de sangue nos tecidos periféricos, mas o que nós vamos também encontrar é um aumento da permeabilidade, pela liberação de aminas mediadas pelo IgG, essa hipersensibilidade mediada por IgG, as citocinas vão promover o acúmulo de sangue nos tecidos periféricos com aumento da permeabilidade. É um pouco diferente do choque
neurogênico, porque no choque anafilático vai desenvolver muito aumento da permeabilidade e muito edema nos tecidos afetados. Então, o choque anafilático, ele resulta da hipersensibilidade a um antígeno, que pode ser medicamentoso, alimentar, e o paciente desenvolve um acúmulo de sangue nos tecidos periféricos e um aumento da permeabilidade vascular. Bem, independente de qual foi o choque, qual o mecanismo fisiopatológico do choque, se for um choque cardiogênico, um choque hipovolêmico, um choque séptico, um choque neurogênico ou anafilático, do ponto de vista clínico, o quadro de choque, ele evolui em 3 estágios clínicos. Então, inicialmente, o paciente chega no estágio não progressivo, vigil, orientado, a pressão sanguínea normal, próxima ao normal, podemos encontrar uma pele fria, geralmente sudorese. Por quê? Porque existe a ação dos mecanismos compensadores. Nós temos a estimulação simpática, que dá taquicardia, taquipneia, a vasoconstricção dos tecidos periféricos, deixando as extremidades frias, uma sudorese, a ação dos barroreceptores, que tem como objetivo, juntamente com a ativação da renina, angiotensina, aldosterona e a secreção do hormônio antidiurético, manter os níveis de volume sanguíneo. Então, ele chega com a pressão normal ou próxima ao normal. E as catecolaminas e estimulação simpática é responsável pelo aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória. O fluxo sanguíneo ainda se mantém, mas se o paciente não for diagnosticado nessa fase inicial, com a ação dos mecanismos compensadores, ele evolui para o estágio progressivo. O estágio progressivo é quando esses mecanismos compensadores não são mais capazes de manter a pressão e a nutrição dos tecidos. Então, ele é marcado por uma hipoperfusão tecidual generalizada. Então, o organismo começa a utilizar a glicose na ausência de oxigênio, com isso, o aumento do ácido lático, a diminuição da produção de energia e as lesões iniciais produzidas pela falta de oxigenação nos tecidos. Então, o paciente começa a ter uma diminuição do débito cardíaco, então, inicialmente era taquicárdico, agora começa a ficar com a diminuição da frequência cardíaca, a diminuição do débito cardíaco, a pressão arterial começa a diminuir, os tecidos começam a sofrer necrose, então a necrose focal dos miócitos do músculo cardíaco, levando à insuficiência cardíaca, uma necrose focal do tecido cerebral, a necrose a nível do epitélio tubular, levando à insuficiência renal aguda, e do paciente que era oligúrico passa a anúrico. E se ainda não for tratado nessa fase aqui, ele evolui para o estágio irreversível, que é marcado pela morte celular. Então, nesse caso aqui, mesmo tratando, conseguindo reverter a situação inicial, a fisiopatologia, ou seja, a causa fisiopatológica do choque, o paciente não sobrevive, ele evolui para o óbito. Então, o choque, nos estágios iniciais, o paciente encontra-se orientado, ele está com a pressão normal, próximo ao normal, encontra-se ansioso, sudorético, pálido, o pulso geralmente aumentado, a frequência cardíaca aumentada, a TA próximo ao normal ou normal. Se ele não for tratado nessa fase inicial, ele evolui para o estágio intermediário ou não, onde não tem ação dos mecanismos compensadores, ele começa a diminuir a percepção sensorial, ou seja, rebaixamento do nível de consciência, a respiração que era rápida torna-se lenta, a palidez evolui para a cianose, a frequência cardíaca diminui, o débito cardíaco diminui, ele passa de uma oligúria a anúria, e se ele não é tratado ainda nessa fase, ele evolui para o estágio avançado, que é o estágio reversível, onde ele é marcado por intensa cianose, intensa bradicardia, intensa bradipneia, ou seja, a dispneia é bastante considerável, a anúria
e a pressão arterial vai diminuindo até chegar a níveis não compatíveis, né, que são níveis muito baixos de pressão ou tensão arterial, e evolui para o óbito. Então, na microcirculação, do quadro de choque estabelecido, nós vamos encontrar algumas situações, que é a estase de sangue, ou seja, acúmulo de sangue nos tecidos periféricos, a coagulação intravascular disseminada, que amplia ainda mais a isquemia nos órgãos e tecidos, e o aumento da permeabilidade capilar. Então, o paciente com quadro de choque, do ponto de vista clínico, ele apresenta manifestações em vários órgãos e tecidos, algumas relacionadas à hipóxia, como é o caso da encefalopatia hipóxia, a cardiopatia isquêmica, a nefropatia hipóxica, que é a insuficiência renal aguda, e a insuficiência cardíaca, as alterações hemodinâmicas marcadas pela hipotensão, então a diminuição da pressão arterial, os distúrbios hidroeletrolíticos, onde ele tem uma saída do potássio da célula para o sangue, então a hiperpotassemia, e uma diminuição do pH, por conta da respiração anaeróbica, com aumento de ácido lático, então ele tem uma acidose metabólica. E, além de tudo isso, é um paciente com uma tendência a infecções, por diminuição da imunidade. Então, é um paciente que pode iniciar com choque cardiogênico e evoluir para um choque séptico. Então, as manifestações clínicas, nós temos a febre e a perda de consciência com morte cerebral, no pulmão, a síndrome de desconforto respiratório do adulto, no coração, a necrose miocárdica focal, que evolui para a insuficiência cardíaca, no fígado, a necrose hemorrágica centrilobular, no baço, há um acúmulo de sangue nos tecidos periféricos, então a congestão e hiperplasia esplênica, no rim, há uma necrose tubular aguda, renal, nos tecidos periféricos, há uma vasodilatação com sequestro desse sangue nos tecidos periféricos, e no trato digestivo é muito comum a ocorrência de úlceras de estresse, pelo aumento da secreção de esteroides pela suprarrenal, no quadro de choque, e no intestino é muito comum a necrose hemorrágica superficial do intestino, por isquemia. Então, alguns órgãos que apresentam alterações, no caso aqui mostrando o epitélio tubular renal, a necrose desse epitélio, as células necróticas na luz, mostrando, resultando numa insuficiência renal aguda, a coagulação intravascular disseminada, que é uma alteração que intensifica essa isquemia, aqui mostrando a nível do rim, mas ela acontece em quase todos os órgãos e tecidos, a coagulação intravascular disseminada. Aqui, a alteração a nível do cérebro, o edema cerebral e a isquemia, a necrose isquêmica, as células nervosas, elas mostram sinais de necrose associada a edema. A necrose de miócitos focais, que mostrando alteração necrótica de alguns miócitos pela isquemia. Assim, desconforto respiratório do adulto, isso aqui é o pulmão seccionado, mostrando que é um pulmão intensamente edematoso, que tem um aspecto sanguinolento pela congestão, e quando nós vamos observar a microscopia, a necrose dos pneumócitos forma essa síndrome de membrana hialina, que impede as trocas gasosas, levando, então, esse paciente a um quadro extremamente grave de insuficiência respiratória, que é assim o desconforto respiratório. Bem, a bibliografia para a nossa aula, espero que tenha sido importante essa aula para vocês. Obrigada.